A Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa anulou a votação que tinha eleito o empresário Marcos Rodrigues para a presidência da organização, depois de se comprovar, segundo informações oficiais da CSPLP, que nem todos os países tinham condições para votar. Numa nova votação que aconteceu a 12 de dezembro, Nelma Fernandes foi eleita por unanimidade para presidir esta entidade, que pretende criar uma rota de investimentos dentro dos 9 países membros da CPLP. A ex-vice-presidente da Comissão Executiva da organização torna-se assim a primeira mulher a assumir este cargo, sucedendo ao moçambicano Salimo Abdullah. Nelma Fernandes é nossa convidada neste Causa e Efeito. Muito bem-vinda. Nelma Fernandes, tenho de começar por lhe perguntar sobre este processo que levou à realização de uma segunda votação, principalmente depois das declarações dadas por Marcos Rodrigues numa conferência de imprensa, em que fala numa tentativa de golpe, num assalto e até num caso de polícia. Bom dia, Flávia. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite da RTP, do programa Causas e Efeitos, para estar aqui hoje e cumprimentar em primeira mão os nossos telespectadores. Respondendo à questão, a Confederação Empresarial da CPLP é uma instituição que está presente nos 9 países da CPLP, que se rege pelos seus estatutos. Todo o processo eleitoral está neste momento espelhada no nosso site oficial, que é www.csplp.org. Portanto, mas vou, no entanto, responder de uma forma muito... Sumariamente, o que é que aconteceu e o que é que levou a esta segunda votação? Sim. Quando nós fizemos o primeiro ato eleitoral, a 29 de novembro, o próprio candidato de Cabo Verde fez 2 exigências à mesa da Assembleia. À mesa da Assembleia e à Comissão Eleitoral. Nós tínhamos uma Comissão Eleitoral, obviamente para supervisionar todo o processo eleitoral, e a mesa da Assembleia. Chegamos no dia das eleições e houve esta situação em que o candidato de Cabo Verde exige, tanto à Comissão Eleitoral como à mesa da Assembleia, 2 situações. Uma, que todos os países que estavam presentes para votar tinham que trazer a carta de representação da própria entidade. Isto foi cumprido, faltavam, penso que, 2 países, rapidamente solicitou-se essa carta e a situação ficou sanada. A segunda exigência era que todos os países tinham que ter a sua capacidade eleitoral ativa, ou seja, e foi essa condição que não foi as suas cotas pagas. Exatamente. Nós temos países dos 9 que sempre votaram, não é? Nunca tinha-se levantado essa questão. Penso que nas eleições anteriores, mesmo que algum país não tivesse esse parâmetro cumprido, sempre se deu abertura para que todos pudessem votar. Pronto. Isso foi logo uma condicionante que a candidatura de Cabo Verde exigiu. Nesse aspecto, haviam alguns países que no próprio dia trouxeram as suas transferências para fazer a prova do pagamento e penso que faltavam 2 na altura, Portugal e Brasil. Rapidamente, exatamente. Tempo de falarmos de outros assuntos. Claro. Nesse aspecto, verificou-se que no prazo das 48 horas que foi dada essa exigência à própria Comissão Eleitoral, que dentro desse prazo, se houvesse algum país que não tivesse cumprido aquele requisito, que o voto do país seria nulo. Sendo o voto secreto, obrigou, obviamente, a uma nova votação. Exatamente. Da qual Nelma Fernandes saiu presidente da CSPLP. Quais serão as prioridades deste seu mandato? Portanto, as prioridades é muito trabalho. É o que nos aguarda, porque a Confederação Empresarial tem como seu objetivo trabalhar para o desenvolvimento económico dos países membros. E isso que nós fazemos através dos nossos associados. Portanto, nós temos associados que é a rede empresarial, o setor privado, que a partir daí fazemos as ligações entre a comunidade empresarial dos países com o objetivo de fomentar o desenvolvimento económico. Nas primeiras declarações sublinhou a questão da mobilidade. Certo. Nós temos 2 componentes. A Confederação Empresarial é um membro observador consultivo da CPLP.
Dentro deste parâmetro das comissões organizadoras, nós temos o pelouro da economia, o empresariado e investimento. Portanto, numa vertente macro, nós respondemos aquilo que são as solicitações dos Estados-membros, daquilo que necessitam em termos económicos, e nós vamos à procura destas respostas. Respondendo à questão que a Flávia colocou da mobilidade, a mobilidade é algo que os Estados-membros estão a assinar os acordos de mobilidade. Nós, empresários, sentimos na pele a deslocação mesmo dentro da comunidade. Nós próprios estivemos recentemente na Guiné Equatorial, por exemplo, e precisávamos sair da Guiné Equatorial para ir para Angola e tivemos que regressar a Portugal num voo e, passado umas horas, apanhar outro voo para ir para Angola. Portanto, dentro de uma comunidade económica, a Confederação Empresarial vai fazer um trabalho profundo a ver se encontramos soluções de ligações entre os países. Um órgão como a CSPLP tem uma agenda comum, como já referiu, mas pergunto-lhe quais são os principais desafios de criar esta agenda que respeite e que tente responder aos objetivos de diferentes países, em diferentes geografias, com diferentes economias e diferentes níveis de desenvolvimento. É verdade. Principalmente quando as economias não estão no mesmo estágio, não é? É uma situação realmente complicada, assim é, mas nós tentamos ver a melhor forma de colaborar uns com os outros. Ou seja, uns têm mais experiência, outros nem tanto, não é? E aquilo que nós tentamos fazer com as cimeiras de negócio, principalmente, é trazer toda a comunidade empresarial presente num determinado país, numa determinada altura, cerca de 2, 3 dias, que haja esse intercâmbio. Nós, hoje em dia, a nível da comunidade, por exemplo, a cultura consegue-se fazer essa sinergia, a gastronomia consegue-se fazer essa sinergia. Nós falamos a mesma língua, é só incutirmos também aos empresários que é possível fazer essa troca de experiências e obviamente, a partir daí criar... Há países que estão mais e menos envolvidos e interessados em fomentar esta cooperação dentro dos 9 países da CPLP? Eu penso que neste momento já existe um maior equilíbrio nesse sentido. Eu penso que todos os países querem ganhos neste tipo de sem dúvida que sim, porque são países que em conjunto vão funcionar, só conseguem funcionar em bloco, não é? Pelo menos nos termos económicos, para se conseguir ter mais força. Sem dúvida que sim. Estamos a falar da agricultura, de transformação alimentar, alguns produtos, quando implementarmos o selo CPLP nos produtos, por exemplo, para exportar, obviamente que em conjunto ganham mais força. Nelma Fernandes, muito obrigada pela sua participação e tempo neste Causa e Efeito. Eu é que agradeço, Flávia, muito obrigada.